Graça e paz, irmãos e irmãs, mais uma vez juntos e reunidos para mais uma reflexão no lar. Sabemos que muitos são os motivos para louvar, para agradecer ao Senhor. Sabemos também que o Senhor tem cuidado de nós em todos os aspectos de nossa vida e hoje nós vamos aproveitar a nossa reflexão para pensarmos um pouco o que foi e o que representa para nós a Reforma Protestante. Agora, no dia 31 de outubro, novamente será comemorada a Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um movimento reformista iniciado quando Martim Lutero escreveu um documento conhecido como 95 Teses. Essa reforma foi motivada pela insatisfação de Lutero com as práticas e alguns princípios teológicos praticados pela Igreja, sendo um de muitos movimentos do tipo que aconteciam na Europa desde a Idade Média. O contexto da Reforma Protestante ocorreu devido a grandes transformações sociais, políticas, culturais e econômicas que estavam acontecendo em toda a Europa. No campo religioso, a contestação da Igreja Católica era uma prática que vinha acontecendo desde meados da Idade Média. Esses movimentos religiosos questionavam a falta de moralidade, o abuso de poder, a avareza, a corrupção e todo tipo de desvio comuns nas igrejas católicas da Europa. Apesar de todo esse movimento que acontecia na Europa, apesar de toda essa inquietação, ainda nós vamos chegar em um outro viés que vai diretamente ao encontro daquilo que nós acreditamos, ao encontro daquilo que nós professamos, e que vai ser, talvez, a maior inquietação para que Lutero se posicionasse contra a igreja naquele período. Primeiramente, é importante que nós possamos conhecer o que motivou Lutero a se manifestar. Se ele não se posicionasse, ele seria conivente com as práticas vigentes da igreja naquele período. Ele era um monge agostiniano e professor de teologia, portanto, ele era um membro do clero. Não obstante, ele não concordava com certas práticas realizadas no século XVI, e sua inquietude a respeito disso levou-se a posicionar. Ele ficou tão contrariado com aquilo que se praticava, que mesmo ele sendo um membro do clero, chega um determinado momento, ele vai se pronunciar e ele vai dizer aquilo que ele pensa e vai também defender o seu pensamento. Um dos seus maiores questionamentos era sobre a venda de indulgências, prática em que a pessoa ofertava dinheiro em troca do perdão de seus pecados. Sua indignação era reforçada pelo fato de que o Papa Leão X havia oferecido indulgências para todos que contribuíssem financeiramente para a construção da Basílica de São Pedro. Então aqui nós temos um impasse que a venda de indulgências significava a venda do perdão dos pecados. Então eu oferto, eu dou o dinheiro e ele perdoa o pecado ao qual aquelas pessoas haviam cometido ou praticado. Por exemplo, se as indulgências ainda funcionassem hoje, ou estivéssemos nesse sistema, as pessoas, ao invés de se arrependerem e não pecarem mais, simplesmente pagaria taxas, pagaria contribuições, daria ofertas e os seus pecados seriam perdoados. Lutero também criticava a venda de cargos eclesiásticos, que também acontecia na época, e a venda de relíquias sagradas, ambos conhecidos como simonia. Então, o que acontecia? Eles vendiam outras coisas além de vender o perdão dos pecados. Suas críticas davam-se porque a ideia que o movia, aquilo que o motivava, teologicamente falando, era a de gratuidade da fé. Isso quer dizer que ele não acreditava que obras como pagar
pelo perdão concedido pelo Papa, garantisse a salvação de uma pessoa, mas que apenas a fé garantiria a salvação. Então, Lutero vai esbarrar justamente em um dos pontos principais daquilo que acreditamos e daquilo que professamos, que a salvação, ela não é dada através da minha contribuição. Eu sou alcançada pela graça, graça essa imerecida, porque eu não tenho merecimento algum pela graça. Esta graça é dada e ofertada gratuitamente por Jesus a todos nós, e através dessa graça é que somos salvos, é que somos transformados e que passamos a ter parte da vida com Jesus e de sermos assistidos por Ele e de ganharmos o perdão do pecado, ou obtermos o perdão de nossos pecados através do sacrifício máximo que Jesus fez por mim e por você, quando Ele morreu na cruz, quando Ele derramou seu sangue puro por mim e por você. Politicamente, a igreja ainda representava naquela época uma grande força, uma vez que a consolidação do poder dos monarcas dependia da aprovação papal. Então, o que significa? Para que o rei tivesse legitimado a sua força, o seu poder e o seu reinado, ele precisava da legitimação do Papa, que era quem conduzia a igreja. Nesse sentido, ter o apoio do Papa garantiu uma influência muito grande, tanto internamente quanto externamente. A grande questão é que o século XVI foi um movimento em que as demandas e os interesses políticos de cada reino começou a se tornar cada vez mais complexos. Porque antes, quando tudo que era unido, passou cada um olhar para si, olhar para a sua necessidade, e cada um começou a defender aquilo que era melhor ou de interesse próprio. Mas o que nós precisamos nos conscientizar é que nesse 31 de outubro nós possamos ser gratos a Deus pela Reforma Protestante, uma vez que com a Reforma Protestante abriu-se a possibilidade de muitas pessoas deixarem de crer ou acreditar que a sua salvação dependia daquilo que ela fazia ou daquilo que ela possuía. E as pessoas passaram a entender que salvação só existe em Jesus, que nós somos chamados pela graça, somos alcançados pela graça, e através da graça é que somos transformados. Pertencemos a uma igreja de tradição reformada, onde nós precisamos entender que nós precisamos sempre estarmos atentos e sempre nos reformando, sempre nos modificando, mas nos modificando não em palavras humanas, e sim nas palavras de Jesus, acreditando em Jesus, tendo os nossos olhos abertos pelo Evangelho, sendo alcançado pela graça, graça essa imerecida, graça essa que Lutero, há mais de 500 anos, percebeu e foi despertado para ela. E essa mesma graça continua a despertar a mim e a você, e continua a nos dizer que se não fosse por Jesus, nós não mereceríamos nada e nós não teríamos nada, pois Ele foi quem pagou o alto preço por mim e por você. E essa mensagem precisa continuar sendo propagada, que Jesus faz nova todas as coisas e que em Jesus nós somos mais que vencedores, somos transformados, somos libertos, e através de Jesus podemos viver uma vida plena de abundância, uma vida plena de graça, uma vida plena de amor e uma vida plena em alcançar os outros e alcançar aquele que ainda não entendeu, aquele que acredita que precisa pagar promessa, aquele que acredita que precisa dar dinheiro, aquele que precisa negociar a sua fé. Que Jesus te abençoe e que você possa efetivamente entender que Jesus já fez todas as coisas e o preço que precisava ser pago, Jesus pagou por mim e por você lá na cruz do Calvário. Tenha um dia abençoado. No próximo domingo teremos escola dominical às 9 horas e o culto matutino às 10h15 da manhã. Que Deus te abençoe e que você continue cada vez mais se reformando.
Deus te abençoe.